Ó, aqui, ó, 34. Tinha uma exceção. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus do céu que me impediu de que te fizesse mal. Porque se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo com ninguém. Então, primeiro ele fala que Deus impediu que ele fizesse mal a ela, e depois a Nabal, e depois deixa claro que não ficaria nem com ninguém. Aqui uma época, se vocês puxar bem, vocês vão ver que as mulheres, eles matavam tudo, mas as mulheres deles pegavam para ele, para servir, para ser esposa. Para ele tudo dando nada. 2. A ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Nabal era um homem soberbo, ingrato e autossuficiente. E aí a gente tem que tomar isso para a nossa vida. Como será que as pessoas nos enxergam? Será que é fácil de conviver com a gente? Será que estava sendo fácil para Abigail conviver com um homem desses? Porque se um homem desses não estava tendo temor, mesmo que estava bêbado, mas ele não estava tendo temor ao homem de guerra que era Davi, ao homem famosíssimo que era Davi. Imagine a sua pobre e linda e mansa e pequena Abigail. Será como ele era um marido para ela? Será como era a convivência com ele? Né? Então, Abigail, gente, ela foi também uma pessoa muito segundo o coração de Deus, eu acho. Porque, poxa, ela tinha tudo para chegar lá. É óbvio, ela falou a verdade, que Nabal é o quê? Belial. Mas assim, ela poderia chegar lá e falar: oh, me livre, meu Senhor, que eu sofro com esse homem, isso aqui, lá. E aí Davi ia lá, matava o homem e acabou. Mas não, ela realmente livrou a Nabal e a sua casa. Nabal era um homem soberbo, ingrato e autossuficiente. Por sua vez, Abigail era humilde e sábia. Quando soube do desacato de Nabal a Davi, ela mandou preparar alimentos, para oferecer a Davi e seus homens. Sua atitude corajosa evitou que Davi atacasse a casa dela e provocasse uma tragédia. Gente, sabe por que foi uma atitude corajosa? Porque ela meio que transgrediu também. Por que ela transgrediu? Porque ela não pediu autorização para o marido dela. Eu acho que esse poder foi o mais do pensado. Ela não pediu autorização, mas vai haver momentos na nossa vida. Não que a gente tem que fazer algo mal, porque ela não fez algo mal. Mas ela, digamos que transgrediu uma lei. Mas é botar na balança. Eu morro, deixo todo mundo morrer, ou eu vou lá e sou corajosa e tenho que fazer algo. Esther não poderia ir ao encontro do rei, porque se o rei não aceitasse, morria. Se não chamasse, morria. Mas ela botou na balança. E aí, o que é mais importante? Ela se preparou, óbvio, mas ela botou na balança. E aí, eu vou transgredir essa lei de ser chamada, ou eu morro e deixo minha família morrer, o meu povo morrer. Nabal pagou o bem com o mal. Não devemos pagar o mal com o mal, mas sim prestando o bem. Davi mandou 10 moços a Nabal com uma saudação de paz e para pedir mantimentos. Antes nada tinha faltado aos pastores de Nabal, quando estiveram no Carmelo. Porém, com arrogância, Nabal negou o pedido de Davi, que ficou irado com a resposta. E antigamente também era muito comum as pessoas, existiam homens assim que protegessem mesmo os pastores, suas ovelhas, e quando era a época da tosquia, e que os pastores vendiam, né, a lã e pegavam o dinheiro, era meio que normal eles darem alguma coisa para esses homens que protegiam. Não era prescrito por lei, não era algo que, tipo assim, tinha que ser feito, mas era como uma ação de gratidão, entende? Então, no caso ali, Davi só pede comida. E Nabal não tem essa ação de gratidão para com Davi. 2.2. O poder de palavras de paz.
o poder de palavras de paz. Um dos moços de Nabal falou a Abigail sobre o desacato de seu esposo. Prevendo uma tragédia contra sua casa, ela logo foi ao encontro de Davi, levando provisões, como ela havia antes pedido a Nabal. Ele havia antes pedido a Nabal. Ao encontrar Davi, ela se prostrou e, com respeito, assumiu a responsabilidade pelo conflito. Ainda elogiou a liderança de Davi e rogou a ele que evitasse uma vingança desnecessária, pois o Senhor o sustentaria. Alguém abre aí, por favor, em Provérbios 15, 1. 15. A palavra branda abate o furor, mas a dura ressuscita ele. Outra versão em Salmo 75, 4, 7. E Tiago 1, 20. Não, Tiago, não aparece, Tiago. Amanhã já leu Provérbios 1. Provérbios. Tiago, olha, cadê o show? Vai, Tiago não conhece, né? Você vê? Você pode. Não, a gente não tinha já. Porque aí o homem não opera a justiça de Deus. Quem eu pedi para abrir em Salmo 75? Salmo quanto? Salmo 75, do 4 ao 7. Eu já beberam. 75 mil. Graça te dou, graça te rendemos a Deus, graça te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Quando disseste, hei de aproveitar ao tempo determinado, hei de julgar retamente, vacila a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não seja arrogantes, e aos ímpios, não levantais as vossas forças. Não levantais altivamente as vossas forças, nem faleis com insolência contra a voz. Então ela aconselhou Davi, falando, mais ou menos falando bem assim, se o Senhor você não precisa fazer nada, né? Porque Deus, ele vai agir por justiça. E tipo, quando Deus te abençoar, ele vai te dar a tua serva. Mais ou menos ela falou isso. Ela aconselhou Davi e fez com que Davi lembrasse disso. Que a justiça vem de Deus. Que ele não precisava derramar sangue com suas próprias mãos para se auto-vingar, né? Ainda enfatizou-se. O Senhor é um homem conhecido, que sabe, vamos falar assim, e ele se rendeu, foi? 2.3. Bem-aventurados os pacificadores. Sabendo da ira que a insensatez de Nabal provocou em Davi, Abigail agiu com rapidez e assumiu a culpa pela atitude de seu marido. Com isso, ela transformou hostilidade em reconciliação, evitando um derramamento de sangue e perseverando. Repete aí, Preservando. Tá onde? Em 2.3, agora indo para outro lado. Sua família. Sua abordagem marcada pelo respeito e discernimento revela o poder de uma atitude mansa e consolidadora para restaurar a paz. 1
1 Samuel 25, 24 e 35. 3. Abigail, uma mulher sábia. A atitude de Abigail revela o poder da sabedoria feminina. Às vezes, muitas vezes na vida, caem pessoas para comentar ou da vida alheia para você, ou comentar uma briga que ela está tendo com outra pessoa, e aí você pode tomar 3 atitudes. Alguém sabe quais são essas 3 atitudes? Vou falar, posso falar e falar também. Ou botar fogo, ou aconselhar aquela pessoa a não fazer isso, ou ficar quieta. Meu Deus! Acertou! Muitas vezes na vida vai vir pessoas ou falar de terceiros, ou falar de uma confusão que está tendo com outro irmão, e a gente tem 3 atitudes a tomar. E 3 atitudes assim que mais são frequentes. E é exatamente o que a mulher falou. Ou a gente pode botar fogo Na fogueira. falar, é isso mesmo, eu vim falando mal de você, e tal, que nada, a gente não pode ser besta não. Ou você pode aconselhar aquela pessoa, né? Ou você pode ficar quieto. E tem 2 que está errado, e tem só uma que está certa. Ficar quieta é melhor, né? Na verdade, eu ainda posso... Você está concordando com Exato. E ainda eu posso adicionar mais uma correta. Eu posso adicionar mais uma correta. Mais uma correta. Tem 2 que está errada. Obviamente, a gente não tem que fomentar ira no coração de ninguém. E outra coisa que a gente não pode fazer é ficar quieto. Deus não nos chama para ser neutro. Eu sei que é difícil. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu fico quieta. Mas Deus não nos chama para ser neutros. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar aconselhar aquela pessoa para aquela ira, né, para a palavra branda realmente apaziguar aquele furor. Ou eu vou contar uma história para vocês, que eu ouvi em alguma pregação. Tinha 2 pessoas que eram muito amigas. Aí depois discutiram, enfim. Aí uma foi lá falar mal para essa pregadora, né? Uma foi lá falar mal dessa outra pessoa para essa pregadora. Aí essa pregadora, ao invés de fazer qualquer coisa, sabe o que ela fez? Rapaz, na verdade, essa pessoa estava falando bem de você, falando que você é isso, pegou as qualidades realmente existentes, né? Falando bem de você, falando que você é isso, aquilo. Aí depois ele encontrou com a outra pessoa, a pessoa também foi falar mal e tal. E aí ela fez a mesma coisa. Rapaz, na verdade, fulano de tal estava falando bem de você, isso e aquilo. Aí depois eles voltaram a se falar por causa disso que ela fez, né? Por causa dessa integração que ela fez. E tipo, aí eles se ligaram e tal, enfim. Então assim, nós não podemos fomentar ira, nós não podemos alimentar, falar mal do nosso irmão, fomentar aquela ira no coração da pessoa. Porque, tipo, quem já faz esse trabalho é o inimigo. Aí ainda não Entendeu? Óbvio, a gente tem que falar a verdade e tal, mas também não podemos ficar calados. Isso é uma coisa que eu faço muito. Eu acho que é muito difícil. Eu trabalho mais bem, mas não é impossível. Aí vai falar assim, graças a Deus. Mãe, eu estou fazendo live. Esquece exemplos de nomes. Nossa, ele é pouco. Mas assim, então a gente tem que saber ter a prudência de reconciliar os nossos irmãos, ter a prudência de dar conselhos sábios, ter a prudência de tipo assim, derrotarmos o inimigo pelo nome de Deus, sabe? Tipo, poxa, eu tô tendo uma oportunidade aqui, ou de fomentar, ou de ficar calada e deixar eles se resolverem para lá, ou de não aceitar. Era outra coisa que eu iria falar, que também está correto. Se vir um irmão falar mal do terceiro, você fala, Vamos orar. não quero ouvir. Eu também ouvi uma pregação de uma pregadora falando que na casa da mãe dela não tem espaço para isso. Que a mãe dela é muito... Tem uma palavrinha que
que a gente fala, Dente. fatídica, alguma coisa assim. Ela corta pela raiz. Se alguém fala mal de alguém, ela corta pela raiz. Ela fala, aqui na minha casa a gente não aceita isso. Gente, vocês têm noção do quanto precisa ser corajoso a pessoa para fazer isso? Eu não tenho essa coragem ainda não. Ó, não quero ouvir, ó, não gosto disso. Eu ainda não tenho essa coragem. Talvez a coragem de aconselhar para o bem eu tenho. Mas a coragem de falar, eu não quero ouvir, porque meio que a gente vai constranger aquela pessoa, né? Eu já conheço, ó. Eu sei! Não resolve com ela, não quer mais. Mas se você traz de novo pra mim, eu falo pra ela. Eu sei, entendeu? Ah, pois. Então, assim, nós temos que buscar, né? A Abigail, ela foi muito corajosa. Ela apontou o erro de Nabal, mas ela não apontou o erro de Nabal a ponto de Davi permanecer com aquela ira. Ela apontou o erro de Nabal a ponto de Davi ter misericórdia dela e da casa dela, né? Abigail é uma mulher sábia. A atitude de Abigail revela o poder da sabedoria feminina, que se manifesta na capacidade de transformar uma crise iminente em paz com inteligência, coragem e humildade, sem confrontar diretamente Nabal. Ela preparou provisões e foi ao encontro de Davi, usando palavras cuidadosamente escolhidas que combinaram respeito e reconhecimento da liderança de Davi antes de apelar à sua fé em Deus. Então, o que mais ou menos está querendo dizer aqui? Abigail poderia chegar lá em Nabal e falar bem assim. Lembra que eu falei que ela poderia chegar lá e estar desesperada? Meu Senhor! Então, ela poderia chegar lá em Nabal e falar bem assim: você é doido? Como que você faz isso? Você sabe quem é Davi? Você sabe o que ele estava fazendo por nós? Você sabe quem Davi já matou sozinho quando ainda era um menino? Imagine agora, sendo homem. Ela poderia chegar com essa atitude. E talvez a maioria das pessoas, até eu, teria essa atitude. Meu querido, você quer morrer? Você quer matar a nossa família? Você quer matar os nossos céus? Você quer aniquilar com a nossa descendência? Eu acho que eu teria essa atitude. Eu não teria a atitude de ir lá com o Davi, porque eu teria medo. Eu teria medo que aquele homem me matasse. Ele não reconheceu nada do jeito. Gente, ela não é tipo assim que ela pensou na cabeça dela: eu sou bonitinha, todos me acham linda e formosa. Davi só vai ser mais um que vai me achar linda e formosa e vai me ouvir. Não, ela não chegou lá se mostrando para Davi, ela chegou lá se ajoelhando com a cara no pó para Davi. Então, assim, ela foi sábia. Sabe aquela coisa, ao invés de você pensar no problema, você pensa na solução? Foi o que Abigail fez. Porque eu acho que eu pensaria no problema e ia lá reclamar com o meu marido: você é doido de fazer isso? Porque, gente, de fato, a gente sabe que foi o Espírito de Deus que guiou Davi e Davi matou aquele gigante. Mas, de fato, aos olhos humanos, assim, Davi matou um gigante ainda menino. O que ele não poderia ter feito sendo adulto? Deus fortalece suas servas. Deus usou a sabedoria e humildade de Abigail para apaziguar a ira de Davi, evitando um conflito sangrento e promovendo paz. Assim como Abigail, mulheres como Débora, que julgou Israel com autoridade, e Esther, que intercedeu corajosamente por seu povo, mostram que Deus levanta mulheres para liderar, reconciliar e transformar circunstâncias adversas com coragem e fé. A beleza de Abigail. Abigail era uma mulher formosa, mas sua real beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo. Como uma mulher sábia, ela edificava sua casa e mostrou isso ao se dirigir a Davi humildemente, diante da crise que se instalou devido à insensatez e à dureza de coração de Nabal. A sabedoria preserva vidas. Nabal deu um banquete em sua casa e se embriagou por ser de dura serviço. Não atendeu o pedido de Davi, deixando de retribuir o bem que havia recebido antes. Devido a essa atitude, o Senhor o feriu e ele morreu, provando que a justiça quem faz realmente é nosso Deus. Por sua vez, a sensatez e humildade de Abigail preservaram sua vida e sua casa. Mais tarde, ela se tornou
uma das esposas de Davi. Eu acho que ela ganhou tanto nessa parte. Eu ensinei que Abigail era uma mulher formosa, mas sua real beleza estava em ter um espírito manso e tranquilo. Conclusão: Abigail não apenas desarmou a vingança de Davi, mas também protegeu sua casa de uma tragédia. Sua atitude nos mostra que a mansidão e a sabedoria são influências poderosas capazes de promover a reconciliação e a paz em momentos conflituosos. Ela era mulher de um cara estúpido, burro, soberbo, mas ela ser diferente, ela ter a sabedoria, fez com que depois da morte do seu marido, filho de Belial, fez com que ela se tornasse esposa de quem eu acho que ela realmente deveria ser. Ela realmente tinha a postura de ser uma princesa, de ser uma rainha, que era ser a esposa de Davi. Ela realmente vivia de acordo com uma filha de Deus, porque ela era humilde. O servo dela teve a liberdade de ir falar com ela, e todo o que nos mostra é que ela era uma pessoa disponível. Então ela realmente, de fato, merecia ser a esposa de Davi, e foi o que aconteceu, né? Teve um final feliz. Ela que vai ver de nada, falou logo, receber presente. E aí não relembrou, pronto. Lembre-se de mim quando Deus te abençoar. E de fato, que bom que ele lembrou, né? Ela não precisa toda mulher, né? Exatamente. Com toda certeza. E quem sabe, né, Davi também, depois não pediu mais conselhos a ela, depois que ela estava sendo esposa dele, né? Deus, ele é de Deus. Podemos ficar em pé, já. Infinito, misericordioso, que ele deu 10 dias na barra para se arrepender dos seus pecados. E na barra era da Ele morreu com ele depois, né? Na barra era da linhagem de Caleb. Da barra de Ai, né? Ela é tão bom, né? ser um homem de Deus, um homem temente a Deus. Mas era o contrário, então Deus permitiu. Deus poderia ter matado ele naquele primeiro dia, mas Deus deu 10 dias para ele se arrepender. Eu acho que ele morreu um mês depois. 10? Ele morreu um mês Depois depois. pensou, né? 10? Vai que a grana aí, ela Eu acho que ele morreu um mês depois. Mas Depois a gente pode orar, mãe. A gente primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por essa lição. E essa lição fica gravada nos nossos corações. E nós podemos aprender mais de Ti, guardar, levar. E também, meu Senhor, que essa palavra venha germinar a ponto de nós passar para os nossos irmãos, nossos homens perdidos, meu Senhor. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com mais um aprendizado. Nós vamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Continue abençoando o Teu filho, que trouxe essa palavra maravilhosa. Ensina nós a ser prudente, pacificadora. Ensina nós a ser uma amiga da vida. Em nome de Jesus, amém.